Salve nação! Mais um vídeo top aqui do canal para vocês com as últimas informações de Vasco e Flamengo. Vou trazer para você aqui a provável escalação do Mengão. Já chega deixando o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Dito isso, simbora pro vídeo. Fã de esporte, sábado tem clássico no Maracanã. Vasco e Flamengo se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro em momentos bem diferentes. O Vasco vem de derrota para o Ceará e chega com Carille pressionado para esse jogo. O técnico ficou bem irritado com a postura do time na última partida e precisa definir a equipe que leva a campo. Coutinho, poupado pela sequência de jogos, deve ser titular. Na zaga, Maurício Lemos com uma fratura na costela, a tendência é que siga fora. Com isso, Carille deve manter a defesa com João Vitor e Lucas Freitas. No ataque, a dúvida é quem joga na ponta direita. 3 jogadores disputam a vaga: Garré, Adson e Ryan correndo por fora. Payet saiu do último jogo com problemas no joelho direito e a tendência é que desfalque a equipe. O Flamengo vem de goleada contra o Juventude, é o líder do Campeonato Brasileiro e chega bem motivado para o jogo. Pedro, que retornou aos gramados semana passada, depois de uma grave lesão no joelho, voltou a balançar as redes, mas ainda não deve ser titular. Felipe Luiz falou que tem de ter uma progressão. Léo Ortiz, poupado, na última partida deve voltar à equipe. Na lateral esquerda, Alex Sandro está em tratamento por conta de um edema na coxa. Ayrton Lucas deve ser o titular. Bruno Henrique, investigado por supostamente ter forçado um cartão amarelo em jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro em 2023 e beneficiado apostadores, começou no banco no último jogo. Entrou e está à disposição de Felipe Luiz. Esse será o 4º confronto entre as equipes na temporada. O Flamengo venceu os outros 3 jogos. Estamos num momento bom, as coisas vêm acontecendo bem dentro do campo e a expectativa para o sábado, que é o clássico, é muito grande, mais ainda com a definição que o jogo vai ser o mando deles, mais um jogo no Maracanã, nossa casa, com também nossa torcida, então muita expectativa boa para o jogo do sábado. Tabu em vigor, últimos 10 clássicos entre Vasco e Flamengo. Essa tela mostra o momento atual dos dois, né? O Vasco não venceu nenhum dos últimos 10 jogos, 2 empates e 8 vitórias do Flamengo. Me parece difícil achar na história. Pode pegar aí os últimos 20 jogos, cara. O Vasco continua com 2 vitórias aí só. 15 vitórias do Mengão e 3 empates. Um recorte que seja tão desfavorável a um dos lados. Última vitória para os Maltino, Carioca de 23. Vasco é o jogo do Pumita, né, Sandrão? Que a gente tava falando aqui fora do ar, belíssimo gol do Pumita. É a última vitória do Vasco. Como passa o tempo, que eu realmente achava que era 2024. Elton, vamos lá, primeiro clássico. Depois eu quero uma palhinha do lado vascaíno com o Carille. A gente falava de Zubeldia, falávamos de outros técnicos pressionados. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença, né? Essa tela mostra isso, mas como é que você imagina essa diferença atual no jogo deste sábado? Essa diferença não é de hoje, a gente viu na tela, e é uma diferença já de um bom tempo, não só do time, né? Da administração. Acho que o Vasco vive a situação de ter se tornado SAF, depois a SAF entra na justiça, os donos acabam falindo, a associação toma conta novamente, tudo isso com um orçamento de clube de associação e tendo que pagar as dívidas que o Vasco já tem que pagar no dia a dia. Uhum. Mudanças de técnicos também. Eu acho que o Vasco chegar à Sul-Americana foi importante na temporada passada, mas é uma realidade muito diferente, né? Acho que o Carille, ele consegue trabalhar com elencos limitados, mas tudo tem também um teto. Eu não sei se o Vasco alcançou esse teto, até porque muitos jogadores acabam se lesionando, o time titular nunca é repetido praticamente, o Carille não consegue dar continuidade e isso prejudica qualquer trabalho. Mas é lógico que o Flamengo está num estágio muito mais avançado, tem um elenco muito mais qualificado, e não só em relação ao Vasco, em relação a todas as outras equipes do futebol brasileiro, a gente tem que falar isso. É claro que o futebol tem essas questões de encaixe de jogo que algumas equipes acabam superando e no ano passado, por exemplo, o Botafogo foi melhor, mas é um Flamengo melhor que o Vasco. Isso não significa
que o Vasco entre em campo derrotado. Sim. Isso não entra na conta. Até porque é um clássico, eu acho que o peso do jogo também tem que ser levado em consideração, mas há um favorito. E esse favorito veste vermelho e preto. Fábio Carille, pressão sobre o homem. Mais um, né? De muitos técnicos que nesse momento da temporada estão pressionados. O Carille, ele já começa os seus trabalhos sendo questionados porque ele tem talvez uma régua curta de paciência com relação aos trabalhos dele, né? Isso aconteceu com o Santos, isso aconteceu em vários outros clubes por onde ele passou. Porque é um técnico que ele tem as suas peculiaridades como comandante. A gente está vendo aí os números dele, ele tem, obviamente, mais vitórias que derrotas, mas é um aproveitamento um pouco maior que 50%. E a gente vê algo que era característico dos times do Carille, que eram a média de gols sofridos ser menor, né? Ali próximo de 0,8, 0,9, às vezes menos que um gol sofrido por jogo, o Vasco tem um pouco mais de um gol sofrido por partida, que eu acho que pesa também, depõe um pouco contra o trabalho dele. Mas ele tem um cara lá na frente, na outra ponta do campo, que é o Pablo Verrete, que faz muita diferença. E eu acho que o Flamengo tem que ficar ligado num cara como esse, que jogos desse tipo costuma crescer também. Vamos apresentar mais uma tela para vocês que é sobre o Filipe Luiz. Falamos da pressão diante do Fábio Carille. Filipe Luiz não se incomoda em clássicos. Contra o Botafogo, 2 jogos, venceu os 2. Contra o Fluminense, aí equilíbrio, né? Uma vitória para cada lado e 2 empates. E os 3 jogos contra o Vasco, terminando com 3 vitórias. O trabalho que me parece, neste momento, incontestável. Teve como disse uma vez Michael Jordan num playoff, numa derrota, ele falou, não, essa derrota foi só uma ondulação na pista, como se fosse assim, um buraco na pista. Me parece que aquela derrota, embora importante, não estou minimizando, mas um buraco, uma ondulação na jornada, porque o time volta já e responde. Filipe Luiz. Esse clássico contra o Fluminense foi no ano passado, no começo do trabalho dele. O Mano Menezes já naquele momento de reação do Fluminense, né, no Campeonato Brasileiro. Contra o Botafogo, por exemplo, uma vitória numa Supercopa do Brasil, né? Uma decisão. Sim. É um jogo que valia título, né? Valia taça. Contra o próprio Fluminense também, decisão de campeonato estadual. A questão do Flamengo vencer os clássicos, aí seria com ou sem Filipe Luiz. Eu acho que ele traz a identidade dele, eu acho que nos grandes jogos ele está se acostumando também, né, a enfrentar os seus adversários locais, mas tem os clássicos nacionais também, jogos importantíssimos fora do Rio de Janeiro que o Flamengo venceu. Mas eu acho que vale muito mais olhar para o que o Flamengo apresenta de padrão em relação aos seus adversários, né? O Botafogo perdeu um técnico e aí passou um tempo procurando um novo, achou agora. O Fluminense mudou recentemente, o Renato volta. Né? O Vasco começou a temporada com o Carille, questionado já no Santos na temporada passada. Né? Com o Paiva foi bem até durante boa parte do Campeonato Brasileiro, que eu acho que até deixou o Vasco numa situação confortável no campeonato, naquele momento em que ele era técnico do Vasco. Mas eu acho que pesa muito mais a questão de olhar o que ele tem em mãos e o trabalho, a identidade que o Flamengo tem em relação aos seus adversários no Rio de Janeiro. Isso vale para o Vasco, obviamente, como a gente falou. É um time que está no estágio muito abaixo, né, em relação ao Flamengo de trabalho, de desenvolvimento de trabalho, até pelo material humano e pelo treinador, que tem um perfil diferente também em relação ao Filipe Luiz. Vamos falar agora do clássico brasileiro que é contado, que tem números. Grenal 4. Galera, temos aqui a fala do Pedro. Cara, olha só o que ele falou. É demais esse cara, né? Vamos lá. Vamos! Pedro! Voltamos! Sei lá como vocês puderam durante esse período longo. O Vini, que não está aqui também, que acompanha de perto. O Cebon, porque ele no início. Processo longo, mas que eu estava esperançoso que eu ia voltar bem, que eu ia voltar forte, porque recebi todo o apoio de vocês, da torcida, enfim, da minha família principalmente. Então, sou grato demais a Deus por esse retorno, por essa volta, uma vitória dessa também. Dessa volta que eu falo, de marcar gols. Mas eu creio que é só o início aí do que a gente tem pela frente. Tenho certeza que a gente vai fazer uma temporada linda, como vem fazendo, e conquistar os títulos que tem pela frente, que a gente é capaz e tem um elenco para isso em todos os torneios que a gente vai entrar.
Deus abençoe a todos. E aí, legal, né? O Pedrão é demais, né, cara? É muito ídolo, né? Sou fã demais. Galera, temos aqui a provável escalação do Flamengo. Vamos lá. Ó, se você ainda não deixou o like, deixa agora, se inscreva no canal se você é rubro-negro e ative o sininho. Falou? Escalação do Mengão, De La Cruz e Léo Ortiz voltam. E Ayrton Lucas deve ser a novidade contra o Vasco. Porque o Alexandro, né? Ele sentiu um edema na coxa. Tá fora desse jogo. Talvez contra a LDU, terça-feira, ele já possa estar à disposição. Líder do Brasileirão, o Flamengo encerrou nesta sexta-feira preparação para enfrentar o Vasco no clássico de amanhã às 18h30 de Brasília, no Maraca. Jogo válido pela 5ª rodada. O time terá mudanças em relação à escalação que goleou o Juventude no meio de semana. Olha o homem aí, vai voltar, né? Uma das alterações será a lateral esquerda. Alexandro sofreu um edema na coxa esquerda e não estará à disposição. Ayrton Lucas é o favorito para a vaga, mas Varela já foi improvisado na posição outras vezes por Felipe Luiz. Depois de 12 jogos seguidos como titular, Léo Pereira pode entrar no rodízio do treinador e ficar fora desse jogo de sábado. E eu acho que é interessante isso aí, cara, porque o Léo Pereira, como está escrito aqui, 12 jogos seguidos. Ele precisa de descanso, ele não pode estourar, ele é muito importante, muito bom, né? Como o Léo Pereira e o Léo Ortiz e De La Cruz foram poupados, acho interessante essa poupada aí no Léo Pereira também. Dito isso, meus amigos, dessa forma Danilo seria mantido no time ao lado de Léo Ortiz, que volta após ter sido poupado na quarta-feira, como eu falei aqui, né? Também preservado contra o Juventude, De La Cruz mais um que retorna ao time no clássico. E uma outra volta pode ser a de Bruno Henrique, né? Que também não jogou como titular. Entrou já no finalzinho contra o Juventude. O atacante foi poupado na quarta, em meio ao indiciamento da Polícia Federal por supostamente forçar um cartão amarelo que beneficiou apostadores em 2023, mas entrou no segundo tempo. Juninho corre por fora por uma vaga no ataque. O Pedro com certeza vai entrar no segundo tempo. Provável escalação do Mengão com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Plata é dúvida. Gerson, Michael, Cebolinha também é dúvida. Bruno Henrique, Juninho também é dúvida. Ou seja, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Michael e Bruno Henrique. Esses seriam os 11 titulares, certo? Tá aqui. Hoje foi o último dia de treino. Felipe Luiz tem o hábito de só definir a escalação na pré-eleição antes do jogo. Apesar de o Brasileirão ser a prioridade do clube, o time tem um jogo considerado de extrema importância na Libertadores na próxima terça-feira, quando vai enfrentar a LDU na altitude de Quito, a 2.850 metros. E já viaja para o Equador no domingo, por isso algumas peças podem ser preservadas, como por exemplo Léo Pereira, né? Como a gente já citou acima, Flamengo é o líder do Brasileirão. E é isso, galera. Muito bem. Tamo junto. Tá confiante? Tá animado? Deixou aqui nos comentários o seu palpite. Se não deixou o palpite agora, fique à vontade. Valeu, saudações rubro-negras. Fui!